A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Fabrício. Quero dar início com a amada igreja a mais um estudo que venhamos abordar nesse segundo trimestre de 2020, que é sobre a carta teológica aprofundada que Paulo enviou para a igreja de Éfeso, a carta aos Efésios. Eu creio que nesta carta, nesse estudo, do início até o fim, nós vamos ganhar um crescimento satisfatório em relação ao reino de Deus. Que nós venhamos estar como terra fértil, que o Senhor Jesus Cristo, Ele venha conceder o espírito de revelação e sabedoria e de conhecimento para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento dEle, em mais um estudo para que o nome de Deus ele venha a ser glorificado para a honra e para a glória do Senhor Jesus. A carta aos Efésios, saudação ao destinatário. Lição 1. O texto áureo nos diz em Efésios 1 e 2: a vós graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Amém. A palavra de Deus está nos direcionando esse ministério maravilhoso e triunfante do apóstolo Paulo, que vem nos ensinar muito e está nos esclarecendo e nos dando luz para que nós possamos a cada dia está sendo direcionado pela verdadeira doutrina deixada pelos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que a igreja de Cristo, ela recebia ali de Paulo uma carta que não somente era uma direção de Paulo para aquela igreja, como itens exortativos, como foi a carta para a Coríntios, como foi as cartas de ensinamento pastoral para Timóteo e Tito, mas é uma carta que vem verdadeiramente nos dar um ensinamento muito grande. E esse ensinamento é de grande proveito para a igreja atual e sempre foi, porque a palavra de Deus, ela não passa. A palavra de Deus ela é viva, eficaz, ela é real, ela é em tempo real. Então, neste momento, as características dessa carta eram universal. Eram ensinamentos para a igreja de Éfeso, mas era também endereçada para as igrejas que ali estavam na época, firmada na região de Éfeso e em toda a Ásia Menor, e até nos dias atuais, que nos traz grandes ensinamentos para que nós possamos aplicar dia após dia e está fazendo com que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade em nosso meio para estar fixando tais doutrinas da graça em nosso ser e que nós venhamos ter a base forte que é a palavra de Deus, a rocha, aquela a quem nós firmamos a nossa casa espiritual e onde firmamos também a igreja do Senhor Jesus Cristo nesta última hora. Paulo passou aproximadamente 3 anos sobre liderança da igreja de Éfeso. Foi a igreja onde Paulo mais teve tempo para estar evangelizando, foi uma igreja privilegiada, porque teve ali o apóstolo Paulo por um tempo satisfatório para crescer espiritualmente em relação àquele homem, que foi um grande homem de Deus, que foi um homem que verdadeiramente se doou 100% para a igreja do Senhor. Temos essa visão porque sabemos dos relatos de Paulo que verdadeiramente ele viveu somente para a igreja naquela última hora. Então, Paulo, ele com muito zelo, ele tomou a igreja de Éfeso como uma igreja desde o início da fé. E ali começou a caminhar com aquela igreja, trazendo sobre aquela igreja os ensinamentos com profundidade litúrgica,
através desse estudo dessa carta, nos mostra que essa carta tem uma profundidade litúrgica muito grande e teológica, e nos mostra o nível que Paulo estava conduzindo aquela igreja, que se tornaria uma igreja referência na Ásia Menor e que foi relatado em Apocalipse 2, do versículo 1 ao versículo 7. Uma das cartas do Senhor Jesus em revelação ao evangelista João foi endereçada para a igreja de Éfeso, que outrora iniciava debaixo da autoridade e da liderança do apóstolo Paulo, que era o pastor na época naquela igreja. Então a igreja de Éfeso ela foi uma igreja que foi uma igreja privilegiada, por ali ter passado grandes líderes da época, para estar trazendo grande ensinamento para aquela igreja. Ali esteve Paulo, depois o filho na fé de Paulo, que era Timóteo, que era um jovem muito amado por Paulo, pela sua dedicação, pela sua família, por aqueles a quem Paulo estava conduzindo. Timóteo era um desses que era segundo a vontade e o querer de Deus nos caminhos de Paulo e que Paulo abraçou como um filho na fé. Então é uma profundidade muito grande o que Paulo introduz sobre aquela igreja. E a introdução que Paulo colocou, o início da história da igreja de Éfeso, foi uma história ali que produziu frutos satisfatórios. Depois, a palavra de Deus nos fala, e conforme o historiador como Eusébio, da igreja primitiva, nos salienta que também o apóstolo João, o evangelista João, também se fixou na igreja de Éfeso. Passou ali também Priscila e Áquila, que foi um casal de grande expressão para o reino de Deus, amigos íntimos de Paulo. Também passou Apolo, um pregador fervoroso da palavra de Deus e que só trouxe grandes benefícios para a igreja do Senhor. Então, essa igreja verdadeiramente, ela provou e foi liderada por líderes de expressão da época, onde foram doutrinados de forma coerente, de forma correta, e receberam um estudo e receberam uma liderança com uma patente alta do reino de Deus. Que Deus ele venha abrir e conceder a sabedoria necessária para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento e que venha a ser revelado a cada dia a vontade, o querido Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, para que nós possamos também, no tempo atual que se chama hoje, estar edificando uma igreja conforme a vontade, o querido Senhor Jesus, uma igreja firmada na palavra, e que nós venhamos a cada dia estar sendo doutrinado pelo poder da palavra de Deus, como Paulo estava doutrinando a igreja de Éfeso, do início até a um grande crescimento espiritual, do leite até o alimento sólido, onde aquela igreja provou do início até o fim, até começar a caminhar com as próprias pernas, e ali tomou partido outros evangelistas, outros pastores que deram seguimento à obra que Paulo iniciara sobre a igreja de Éfeso com grande poder debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. E como não sendo diferente nos tempos que nós vivemos, eu vou estar direcionando esse estudo crendo que é o Espírito Santo de Deus que vai nos dar a vitória e o crescimento necessário. Podemos separar a carta de Éfeso em duas partes, do capítulo 1 ao 3, toda a autoridade e preeminência do Senhor Jesus sobre a igreja, mostrando toda a autoridade que foi dada do Pai para o Filho, mostrando a sua preeminência. E também a oração apostólica de um líder, onde que pelo esclarecimento espiritual dos crentes, Paulo rogava diante do trono de Deus, para que Deus viesse dar o crescimento necessário para aqueles irmãos, para que eles viessem crescer de forma satisfatória e que o reino de Deus avançasse ali naquela cidade que era uma metrópole, que era Éfeso, que tinha aproximadamente
500.000 habitantes na época. Era uma igreja que estava no meio de uma metrópole evoluída, que era uma igreja que estava em um lugar, que estava inserido em uma cultura cheia de esportes na época, uma igreja que estava inserida em meio a uma cidade que era idólatra e que a sua fonte de renda era a fundição de prata e a fabricação de ídolos, de postes ídolos da época. Então nós vamos ver, a partir desse estudo, hoje somente a introdução a essa carta aos Efésios, é somente uma introdução. Então nós vamos enxergar que verdadeiramente Paulo, ele fez um trabalho de grande notoriedade debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. E a segunda parte que nós podemos separar essa carta, que é do capítulo 4 ao 6, unindo então a carta aos Efésios com 6 capítulos propostos. E do 4 ao 6, a implementação do propósito de Deus. E a vida de Cristo na vida cotidiana dos crentes daquela igreja. E as armas necessárias para a batalha espiritual. Porque é uma carta que nos ensina poderosamente sobre as armas que nós temos direito e as armas que devemos tomar para estar a cada dia pelejando no campo do adversário. E que nós venhamos tomar posse dessas armas espirituais. Então, Paulo ali via a implementação do propósito de Deus. Sim, a autoridade de Cristo, o poder do Espírito Santo de Deus, que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas também estava querendo mostrar para aquela igreja que ela verdadeiramente ela tinha que ser inserida em um cotidiano verdadeiramente cristão. Porque a nossa vida cristã, ela não se dá somente dentro de estudos, não se dá somente em ir ao templo, à igreja do Senhor, mas verdadeiramente está extraindo da palavra de Deus e colocando aos nossos corações, na nossa vida cotidiana, um novo estilo de vida. Porque ser cristão é ser separado para caminhar na face da terra, debaixo da autoridade e com o selo do Espírito Santo de Deus, como a igreja eleita do Senhor. Glória a Deus. Então, a leitura bíblica em classe, em saudação, está em Efésios 1, do versículo 1 ao 2, que fala da seguinte forma: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E em Atos 19, do versículo 1 ao versículo 7, que nos diz da seguinte forma: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce nele, que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Glória a Deus. A palavra de Deus nos ensina nessa introdução que Paulo ali, quando chegara sobre a igreja de Éfeso, entendia que aquela igreja ela foi ali iniciada por homens que estiveram no dia de Pentecostes, na cidade de Jerusalém. E ali se dispersaram e foram para a região de Éfeso, e ali já tinha sido evangelizado e se iniciara. Então eles não ainda
estava firmados no contexto que fora dito de o batismo com fogo, o batismo pelo Espírito Santo de Deus. Estavam firmados ainda somente no batismo em remissão de pecados pelo profeta João Batista. E nesse momento, Paulo impõe as mãos e ali desce a virtude do Espírito Santo de Deus sobre 12 varões, que ali daria início sobre a igreja ali de Éfeso. Então eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e receberam a virtude dos céus. O que aprendemos até aqui? Não tem como nós extrairmos da palavra de Deus a espiritualidade da palavra de Deus, o sobrenatural. Porque se nós estivermos pautados somente em uma liturgia, que é somente letra, e extrair todo o sobrenatural e todo o agir de Deus, do Espírito Santo de Deus, sobre a igreja do Senhor e sobre a palavra de Deus, nós matamos a palavra de Deus. Então, necessário é que venha haver no meio do povo de Deus profecias, que venha haver sinais e prodígios, para que muitos venham a crer. Glória a Deus. Então, a introdução, estamos na introdução deste estudo, e nós vamos dividir os objetivos específicos. No tópico 1, apresentar a autoria e a data da epístola. Tópico 2, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. Tópico 3, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Glória a Deus, ao Senhor Jesus. Ontem eu passei o link para a igreja de um aplicativo que é gratuito, que é das livrarias CPAD. Aquele que não tem a revista, como nós não estamos tendo acesso neste momento, então é viável que nós venhamos ter esse aplicativo que é enriquecedor, não somente nesse momento que nós estamos vivendo, mas é uma ferramenta que está disponibilizada para nós nas redes sociais, então que nós venhamos tomar, de posse dela, porque vai ser de grande valia para o seu crescimento espiritual, em nome de Jesus. Então, se divide em 3 tópicos. Então, neste estudo, na introdução, nesse estudo nós vamos abordar as doutrinas da carta aos Efésios, E que durante este estudo, você seja levado a uma adoração madura, a uma adoração verdadeira, de um verdadeiro adorador, iluminado pelo poder da palavra de Deus, sabendo nós que a fé vem pelo ver e ouvir da palavra de Deus e da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Que nós venhamos a cada dia ser firmado na palavra de Deus. Que nós venhamos nos inserir verdadeiramente como igreja de Cristo, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E uma coisa importante, que nós venhamos estar inseridos na responsabilidade de estar a cada dia querendo trazer para nós o reino de Deus sobre as nossas vidas e sobre os nossos lares, crendo que a palavra de Deus ela é apta para nos dar sabedoria e nos ensinar nos caminhos que nos leva para a salvação eterna. Devemos tomar posse dessa palavra cada dia para que nós possamos ter entendimento e que nós não venhamos ser enganados pelo maligno, porque a espada que está nas nossas mãos é a palavra de Deus. É a nossa arma de ataque. Glória a Deus. Então, que Deus venha nos dar o aperfeiçoamento na nossa vida cristã. Que nós venhamos puxar a responsabilidade para nós. Que nós venhamos verdadeiramente introduzir, como na carta de Paulo, ter uma vida respaldada debaixo da autoridade de Cristo e aperfeiçoar a nossa vida espiritual no nosso cotidiano. Glória a Deus. E lá em Efésios 1,17, Paulo faz a oração em rogo, que se torna um versículo grandioso e maravilhoso de se ouvir, que fala da seguinte forma: para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que palavra maravilhosa! Que Deus venha conceder sobre a tua vida a mesma oração que foi a oração apostólica de Paulo. E creio eu que qualquer líder, qualquer um que esteja fazendo a obra de Deus e que tem compromisso com o Senhor Jesus, porque o reino já foi transpassado em nossos corações, fazemos a nossa oração as mesmas palavras de Paulo, querendo que também o Evangelho venha transpassar no seu coração e que a sua vida venha a ser reflexo do reino de Deus e que através da sua vida, a tua casa, a tua família, e não somente a tua casa e a tua família, mas aqueles que estiverem ao seu derredor, venham ser também tocados pelo poder do Evangelho, das boas novas do reino, que é a salvação eterna. Glória a Deus. No tópico 1, autoria e data. Autoria, como de costume, naquela época, era dada primeiramente àquele que escrevia a carta. Então, toda vez que Paulo iniciava a carta, e todos aqueles que iniciavam uma carta, se intitulava geralmente com o nome daquele a quem dirigia. Então, Paulo sempre colocava a graça e a paz e colocava o nome, Apóstolo Paulo. Então, Paulo, que era Saulo, da mesma tribo de Benjamim, que faz alusão ao rei Saul, o primeiro rei constituído, que era Saul, podemos ter como uma homenagem que era tida também de Saulo para Saul. Mas só que depois da conversão, ali Paulo, que era Saulo, mudou o seu nome de Saulo para Paulo. E o significado de Paulo é pequeno. Foi uma alusão verdadeiramente que o velho homem de Saulo, ele foi deixado para trás. E que as lembranças de Saulo em relação à igreja de Cristo, que era perseguidor da igreja de Cristo, não ia trazer proveito para o reino de Deus. Então Paulo mudou até mesmo o seu nome e deixou e se intitulou como Paulo a partir da sua conversão. Glória a Deus. No subtópico 2, assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, Paulo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Saulo ficou, como eu disse, como velho homem, como no passado. Paulo, ele se despiu verdadeiramente do velho homem e deu início a uma nova vida em um contexto. Imagina nós que fomos batizados com um nome, e quando nós tomássemos posse da vida cristã, da nova vida cristã, que é o passar pelo batismo das águas, como foi dito, o batismo de João, de remissão de pecados, mas depois também de receber a unção do Espírito Santo de Deus, o selo do Espírito Santo de Deus, nós também mudássemos o nosso nome. Somente de nós pensar, já nos introduziria em um contexto que viesse nos trazer uma alusão de como seria e de como é verdadeiramente nós nos despir do velho homem, largar as velhas práticas e estar verdadeiramente nos tornando nova criatura. É bom nós imaginar e é bom nós a cada dia se entregar pela virtude do Espírito Santo e saber que verdadeiramente cada dia nós devemos perder as manias do velho homem e estar crescendo diante desse Deus, e que o testemunho do Espírito Santo de Deus venha lapidar em nós, verdadeiros cristãos, que venhamos dar testemunho da nova obra que o Espírito Santo de Deus fez na nossa vida. E se não for assim, nós levamos ao engano e ao vitupério novamente aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. E nós vamos estar testemunhando ao contrário do que a palavra de Deus nos fala, que nós nos tornamos nova criatura, e isto inteiramente é verdade, porque a obra de Deus sobrenatural
verdadeiramente o Espírito Santo de Deus tem feito em nossas vidas. A assinatura apostólica, lá em Efésios 4, do 11 ao 12, né, nos fala da seguinte forma: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, quando Paulo se intitulava diante de uma carta, ele sempre colocava no seu título, na sua introdução, da seguinte forma: pela vontade de Deus, eu, Paulo. Então, quando Paulo intitulava pela vontade de Deus, Paulo estava fazendo alusão a esse versículo que está em Efésios 4, do 11 ao 12, que verdadeiramente Deus ele separou os seus obreiros para crescimento da obra de Deus e da fé e crescimento da igreja em um comum. Então, verdadeiramente, obreiros, eles são levantados, eles são eleitos, eles são separados desde o ventre, são separados para o crescimento da obra de Deus. Nós devemos entender que aqueles que são separados, que são pastores, evangelistas, que são profetas, que são mestres da palavra de Deus, eles foram destinados pelo cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, para crescimento dela em um reino forte, em uma pátria que nós estamos representando, que é celestial. Então, todo ministério, todo chamado, ele primeiramente, ele foi executado, separado pelo Senhor Jesus e foi introduzido dentro da sua igreja para crescimento da obra de Deus. Isso é bom nós entendermos, para que nós não venhamos refutar e que nós não venhamos nos opor àquilo que o cabeça da igreja, que tudo sabe e que a sua balança é justa, que nós não venhamos estar debatendo com o próprio Deus. Ao invés de nós edificar a igreja, muitas das vezes, muitos estão como a velha natureza de Paulo, ao invés de estar caminhando e ajuntando com Jesus Cristo, tem espalhado como Saulo fazia outrora com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que ele não ajuntava, mas ele espalhava, porque ele era perseguidor da igreja de Cristo. Que nós venhamos ter esse entendimento e saber que aquele a quem levanta é o mesmo também aquele a quem abate, e que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Nós devemos entender isso. Se Deus levanta, é ele também que pode tirar. E se Deus tira, é para o crescimento e para aquilo que é necessário, porque a igreja do Senhor, ela não pode ser paralisada também com ensinos falsos, não pode ser paralisada com aqueles que não têm compromisso, porque senão todo esse contexto, essas particularidades pessoais pode estar trazendo também a cultura sobre a igreja. Se a igreja de Éfeso ela cresceu satisfatoriamente, teve uma introdução apostólica, litúrgica aprofundada na teologia cristã, que ela foi uma igreja que verdadeiramente cresceu na graça e no conhecimento e foi referência na Ásia Menor, é porque foi reflexo do altar, foi reflexo daquele a quem estava à frente da obra de Deus, que era Paulo. Então, aqueles que estão na frente da obra do Senhor, se a igreja está crescendo, se a igreja está se multiplicando, e se a igreja, os membros estão a cada dia fervorosos no Espírito, nós devemos dar graça àqueles a quem Deus colocou diante da obra do Senhor para dar crescimento. Terceiro subtópico, uma epístola da prisão. Esta epístola foi escrita quando Paulo estava preso em Roma. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon,
todas essas epístolas foram escritas em prisões. Paulo também foi chamado de embaixador das prisões, trazendo para um contexto dos nossos dias atuais e para um contexto nosso como Igreja do Senhor. Imagina nós que aquele que verdadeiramente escreveu o versículo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, verdadeiramente. Ele está nos mostrando através dessas prisões que Paulo estava ali escrevendo uma carta de grande valia para a igreja, uma carta que foi de grande proveito para a igreja e está sendo de grande proveito para nós neste momento. Paulo não estava sentindo o impacto da prisão. Então, verdadeiramente, não era Paulo que vivia, mas Cristo vivia em Paulo. Então, quando nós colocamos sobre a nossa vida e quando nós trazemos essa palavra para nós, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, nós estamos declarando que nada está trazendo abalo sobre a nossa vida espiritual. E sabendo nós que isso é um processo, dia após dia, conforme Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, vai nos provando e nos levando ao fogo, ele vai gerando em nós uma perseverança, uma fé e uma profundidade maior com aquele a quem que é o Pai da igreja. Glória a Deus. Então esse se dá ao tempo e conforme a vontade e o querer de Deus. Então quando nós falamos que não vivemos nós, mas Cristo vive em nós, é porque verdadeiramente as coisas e os intempéries ao nosso derredor já não fazem mais diferença, mas o que nós estamos fitados os olhos é somente no crescimento espiritual da Igreja de Jesus Cristo. Que nós venhamos tomar posse disso e estar meditando sobre isso, porque muitos têm abandonado a fé por causa de pequenas coisas. Às vezes, muitos abandonam a fé por causa somente de um olhar torto dentro da congregação, por causa de um irmão. Mas nós devemos entender, amada igreja, que a nossa luta, ela não é contra a carne e sangue, mas sim contra as potestades. O que nós aprendemos com isso? Que homens, eles são somente homens. E que nós devemos entender, nós como igreja do Senhor, que todos nós estamos num processo que se chama libertação dia após dia, porque nós estamos crescendo em santificação. Podemos colocar em nós uma placa escrita que nós estamos verdadeiramente num processo de obras contínuas. Então nós devemos ter paciência uns com os outros, porque homens são somente homens, vasos de barro. Então o aperfeiçoamento se dá nisso. Por isso que é necessário nós, como igreja do Senhor, congregar, porque é através do congregar, do afiar de um irmão com outro irmão, que é gerado em nós verdadeiramente um caráter cristão. Porque o caráter cristão, ele é dado pela paciência, pelo amor, pela perseverança, e não no evangelho do contexto atual, o evangelho individualista, onde muitos têm se abandonado e apostatado da fé e têm deixado de congregar, sendo que é um mandamento de Deus, em Hebreus, no capítulo 10 nos aborda sobre isso, e tem se surgido na igreja atual um evangelho individualista, onde as pessoas não mais congregam em templos com a ideia que não se precisam ser liderados. Mas como nós estamos estudando nesta manhã, é necessário nós entender e ser alertado por isso, porque o próprio Jesus Cristo instituiu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, para crescimento da obra de Deus. Então foi outorgado liderança sobre o povo de Deus, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus e primeiramente de Deus. Então nós devemos entender que tudo é um processo e que não pode ser quebrado por pensamentos que sejam fora do contexto bíblico e da palavra de Deus.
que nós não venhamos cair nesse engano, porque verdadeiramente a obra do Senhor, ela está inserida em um contexto de união e de uma quantidade de pessoas que venham estar juntos e estar a cada dia crescendo uns com os outros e aprendendo uns com os outros pela dificuldade uns dos outros. Pelas dificuldades uns dos outros é que nós venhamos provar verdadeiramente que nós somos cristãos. A palavra de Deus nos fala que Jesus não tiraria o joio do meio do trigo. E isso, muitas das vezes, nós devemos entender que Jesus Cristo é sábio naquilo que ele diz, porque é o joio no meio do trigo, às vezes o erro no meio daquilo que é certo, a injustiça no meio daquilo que é justo, é que vai fazer a luz do justo sobressair sobre o injusto. É isso que vai fazer toda a diferença. Se verdadeiramente o Evangelho entrou no teu coração, você vai viver e sobreviver em um contexto em que muitas das vezes você pode estar vendo o errado, mas tudo isso já foi profetizado, dito e alertado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que não nos deixe enganado. Então que nós viemos prosseguir nesse processo. No subtópico 4, data, se dá por volta de 60 e 62 depois de Cristo. Destinatários. No tópico 2, Éfeso, como eu disse, era uma metrópole com aproximadamente 500 mil habitantes, que vivia debaixo ali, né, de a fabricação de peças de prata. Era uma igreja, era uma cidade idólatra. Então Paulo, ali pela sabedoria do Espírito Santo de Deus, ele se introduz naquela igreja estudando como seria a cultura daquele povo. E é necessário nós termos essa sabedoria até mesmo para nós pregar o Evangelho para aqueles que estão ao nosso entorno, para que nós venhamos ter proveito, para que nós não venhamos ser surpreendidos, mas ter a resposta na ponta da língua e refutar aquilo que é errado, conforme a palavra de Deus, debaixo da sabedoria e debaixo do amor cristão. Não com intolerância religiosa, mas com sabedoria de Deus. No subtópico 2 desse tópico 2, a religiosidade de Éfeso. Como a cidade era uma cidade que era aquecida por postes ídolos, que ali tinha o templo de Artemis, né? Ali tinha a deusa Diana, a deusa da fertilidade. Era uma cidade idólatra. Era uma cidade que tinha um contexto de esporte, arenas como o Coliseu, que ali tinha lutas entre homens e animais, que era uma igreja, que era uma cidade, uma metrópole, que era aquecida por muitas excursões que vinham de fora. Então, ali Paulo faz um estudo e vem pregar para aquela cidade, para aquela igreja, sobre a idolatria, o que alarmou muito a igreja de início, mas depois foi ali desvendado os olhos daquele povo e eles começaram a crescer verdadeiramente e está defendendo o Evangelho das Boas Novas. No subtópico 3, a igreja de Éfeso. Como eu disse, foi uma igreja que passou privilegiada com vários líderes. Timóteo, João, Apolo, Priscila e Áquila, que eram um casal, que instruiu a Apolo, que foi ali expoentes na época com a palavra de Deus, que foram direcionadores da palavra de Deus naquela época, né? Paulo, como o apóstolo que deu início àquela igreja, Irineu, homens que verdadeiramente foram homens que tinham muita intimidade e muita dedicação ao Senhor. No subtópico 4, a saudação epistolar. A graça e paz, expressão que lembra favor gratuito imerecido. Aquela igreja, Éfeso, recebera essa carta, a carta aos Efésios, mas também foi uma carta circular para todas as igrejas, porque ela até hoje, se ela foi deixada no cano sagrado, é porque é para a edificação da igreja do Senhor. Então que você venha a cada dia ganhar crescimento com essa carta maravilhosa.
No tópico 3, o propósito da mensagem. O propósito. Paulo, com a sabedoria, por estudar a etnia, estudar a cultura, estudar aquele povo, né? Paulo, ele ali primeiramente, ele pegou uma igreja que os novos convertidos vinham de religiões pagãs, que vinha da magia. Pegou um pessoal que vinha, pessoas que vinham de bebedeiras, de orgias, de uma vida circular da época, né? Cheia de imoralidades. Uma igreja que vinha convertida dos judeus, tinha muitos judaizantes, muitas pessoas da cultura judaica. Então Paulo ele pregou que Cristo está no controle do universo, para estar refutando as seitas de magia da época, como os deuses da época, como a deusa da fertilidade, como esses deuses que eram tidos para eles como verdadeiros deuses, e de Paulo ali vem para pregar que Cristo verdadeiramente era o Criador do universo. Paulo pregou que seriam salvos pela graça. Então a graça, algo imerecido, longe de obras. Se nós fazemos obras, é porque nós já somos salvos e não porque nós estamos constituindo a nossa salvação. Porque as nossas obras, volto a dizer, elas não são respaldo para a nossa salvação. Porque a nossa salvação verdadeiramente é inteiramente dada pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos dá crescimento, que nos dá sabedoria, que impõe líderes sobre a igreja, que impõe ovelhas maduras sobre a igreja, que dá o crescimento, que dá o entendimento. É o Espírito Santo de Deus, é a graça de Deus na face da terra. Então Paulo pregou sobre o plano universal da salvação, onde Jesus nos diz em Mateus 8, do 11 ao 12, e virão muitos do Oriente, do Ocidente, e sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Nós devemos entender que o plano de Deus, desde o início, ele não sofreu nenhum percalço. Quando ali Deus deu uma parada, uma pausada com Israel, para dar oportunidade aos gentios, os gentios não é um plano B de Deus. Nós devemos entender que nós já estamos no contexto, nós já somos eleitos, nós já somos predestinados desde a fundação do mundo. Nós não estamos aqui em um erro de Deus. Deus não erra. O caminho de Deus é traçado e ele é executado à risca. Tudo pode passar, mas as palavras do Senhor, tudo irá se cumprir. Glória a Deus. A mensagem, totalmente uma mensagem cristocêntrica. A atuação do Espírito Santo de Deus, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, do convencimento, da abertura dos olhos espirituais para a sabedoria, né? A consumação do plano da salvação, a cruz de Cristo, que é a nossa aliança, que é o que é derramado sobre nós, o sangue de Cristo para que nós tornamos santos em Cristo Jesus, o novo estilo de vida, que deve ser adaptado por todo aquele que professa a Cristo como Senhor e Salvador, e a preparação para a batalha espiritual, que é todo o contexto da mensagem da carta aos Efésios. A conclusão que nós temos hoje é que Deus venha nos dar força, diligência e que nós venhamos continuar nesse propósito, estudando a palavra de Deus dia após dia, para que nós possamos crescer continuamente para o reino de Deus, para a glória de Deus, e que a nossa igreja a cada dia venha estar firmada no contexto aquele a quem Deus tem para nós, que é a maturidade, o crescimento espiritual, para que nós possamos estar em missão, a caminho, marchando para a nossa pátria celestial. Esse é o estudo de hoje, que você venha ter proveito com ele, e que a cada dia o Espírito Santo de Deus venha gerar ao teu coração vontade para você crescer na graça e no conhecimento, em uma adoração perfeita e verdadeira. Fica na paz do Senhor Jesus, é a minha saudação final
para você que ouviu até o final. Jesus te abençoe. Amém.